Olá, boa noite. Nós estamos aqui para a nossa live semanal Força e Atualidade em Edith Stein. Seja muito bem-vindo, você que vai chegando. Vamos lá, boa noite. Vamos lá, vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber o Aquiles aqui, o Aquiles Coelho, para conversar sobre autenticidade e núcleo pessoal. Uma grande alegria iniciarmos aqui no Instagram do Shalom São Paulo, em parceria com a Coordenadoria de Pastoral, da Pastoral Universitária da PUC São Paulo. Sejam muito bem-vindos, vão entrando, boa noite, boa noite. Podem ir entrando e dando boa noite. Muito boa noite, muito bem-vindos vocês. Jones, Frei Ramon. Frei Ramon, você está em todos, eu acho ótimo isso, viu? Muito bem-vindo. Suzana, boa noite. Cristiano, muito bem-vindo. Cecília, bem-vindos. Vamos entrando. Entra. A casa é nossa. Abram as suas casas aí que eu estou abrindo a minha aqui para vocês. Muito bem-vindos. Vamos entrando enquanto aguardamos o Aquiles entrar. Boa noite, Cecília. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Jonas. Frei Ramon. Melhores lives, né, Frei Ramon? Isso mesmo. A gente prepara com muito carinho e também fica até meio fácil porque só tem fera aqui, viu? Salve, Cristiano. Salve, queridos. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos chegando. Se aproxeguem, como diria no Nordeste, se aproxeguem. Olá, Aquiles, Aquiles está chegando. Opa! Vamos lá, vamos lá. Só um minutinho aqui. Só um detalhe. Aquiles. Oi, Magna, tá me ouvindo? Oi, eu não te vejo ainda. Tá, eu Vocês vou estão vendo sair e aqui? entrar de novo. Tá bom. Tô vendo minha imagem congelada. Deixa eu sair e entrar de novo. Já, já. Só um Tá bom. minuto. Boa noite, já volto. Vamos aguardar mais um pouco enquanto a Aquiles entra. Vou só conferir aqui uma coisa rapidinho. Então, vocês sabem, né, que nós estamos aqui para a nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Vamos ver agora se o Aquiles entra. Olá! Boa noite. Agora eu te vejo. Tudo bom? Ei, Magna, Vamos tudo ver bem? se vai dar certo. Eu acho que a sua internet é meio mineira, tá? Deve É, ser vai pelas algum beiradas. Eu tô vendo a tua imagem congelada. Eu não. Ah, Você me tá. vê normal, me Não, ouve tô normal. vendo normal e ouvindo normal. Acho que pode ser alguma coisa de sinal, logo, logo estabiliza aqui. Tá, tá bom. Enquanto vai estabilizando aí, para a gente não perder tempo, que isso é uma coisa que aqui que a gente não gosta de perder tempo, né? Aproveitar, viver intensamente esse momento tão especial. Então, eu vou te apresentando, certo? E aí, espero que a internet vá colaborando aí conosco. É o Aquiles Coelho, é doutor em psicologia pela USP de Ribeirão Preto, mestre em psicologia pela UFMG.
Ele realizou estágio na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, na área internacional de pesquisas Edith Stein na filosofia contemporânea, sob a orientação da professora doutora Ângela Lisbelo. Ele é psicólogo clínico desde 2001 e atualmente leciona no Centro Universitário FIPMOC, em Montes Claros, Minas Gerais. Né? O Aquiles ele foi orientado. Opa, mexeu? Balança aí, Aquiles. Mexe aí, agora Agora voltou? vai. O Aquiles ele foi orientado pelo Miguel Mafud, né? Isso, E pelo isso, Cristiano Barreira. Olha aí, isso. só, né? Só fera aí, né? Muita, né? E pela professora Ângela Lisbelo também participou desse momento aí de estágio. Então, nós estamos aqui muito bem ancorados, né? A gente vai se então, estão dizendo que a tua imagem está congelada. Para mim, já está movimentando, viu, pessoal? Tá, Acho que agora vai. Agora vai. ótimo. Então, ó, muito bem-vindos todos vocês. Aquiles, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite assim tão prontamente, né? E, e é muito bom, né? A gente vai aprender com você hoje esse tema tão bonito, né? Acho que é uma palavra tão bonita, autenticidade, né? Núcleo pessoal. Nós vamos aprender muito aqui nesta hora. Então, o pessoal já está sinalizando aí que está tudo ok, está tudo bem, Ótimo. está tudo ótimo. Pronto, agora vai, agora Agora vai, fui. agora foi. Então, mas é Então, uma nós vamos alegria. fazer. É uma, uma, Sim. uma, uma alegria, né, tá aqui com você. Fiquei muito feliz com o convite, Magna, que você fez. Tenho acompanhado, né, alguns desses momentos da live, né, de lives anteriores, e sempre, né, acompanhando, né, essa reflexão, né, essas contribuições que a Edith Stein tem feito para a gente, assim, de uma forma tão presente, tão atual, e sobretudo, né, como que é uma resposta e um convite para a gente pensar o que que a gente está vivendo agora, né? Então Uhum. e é muito bom, né, poder falar sobre esse tema, um tema que eu tenho me dedicado nos estudos já há algum tempo, é também uma grande possibilidade, né, de conversar um pouco sobre isso, de aprender também um pouco, né, sobre isso com vocês. Então, desde já agradeço muito, né? Isso mesmo. Que acolhe em nome da comunidade Shalom, a Missão São Paulo, e também da Coordenadoria da Pastoral Universitária da PUC São Paulo. E eu quero já avisar a vocês que essas lives elas vão ficando salvas, estão salvas no Instagram do Shalom São Paulo. Porém, o Shalom São Paulo tem muitas atividades, tem muitas coisas, e às vezes as pessoas ficam procurando e não acham. Então, nós vamos continuar mantendo as lives salvas no Instagram do Shalom São Paulo, mas a partir da próxima semana, todas elas vão estar reunidas no site edithstein.com.br. Então, a gente vai tentar também armazenar lá para as pessoas terem um local que elas podem acessar todas, né? Se perdeu alguma, assiste. Se gostou muito, assiste de novo. E esse tipo de live, embora a gente esteja aqui batendo um papo, mas é daquelas que a gente fica com um caderninho na mão, assim, com caneta, com lápis, pega uma indicação de um livro, e aqui tem muita coisa boa sendo compartilhada, então é muito bacana. Então, mas mesmo assim, às vezes a gente perde alguma coisa, então volta lá, assiste. Então, essa é a dica que fica aí para quem está interessado. E se você está chegando aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo também. Aqui é para todo mundo. Eu vou. Aquiles, eu queria que você contasse um pouquinho para nós a sua trajetória primeiro, assim, eu já te apresentei aqui os teus títulos, mas fala um pouquinho como foi que você começou o interesse por Edith Stein, né? Como essa visão, enfim, essa pessoa, né, que entrou na tua vida, né? E enquanto você vai falando, eu estou ouvindo tudo, mas eu vou salvar aqui o nome da live, tá? Eu vou salvar aqui nos Ótimo, comentários, ótimo, tá? Mas pode falar aí tranquilamente. ótimo. Então, primeiro só mandar um abraço, tô vendo também um monte de gente que eu conheço aí entrando. Logo, logo a gente vai conversando. Acho que não vou conseguir lendo e respondendo ao mesmo tempo, mas depois a gente volta.
Mas é interessante essa pergunta, né, Magna? Porque eu sou lá de Belo Horizonte, apesar de estar morando aqui em Montes Claros, no norte de Minas, já, né, já há alguns anos, né, já há vários anos. Mas o encontro com a Wittgenstein começou lá na UFMG, né? Ainda na graduação, com o professor Miguel Mahfoud. Eu estudava muito, né, e ainda estudo, Viktor Frankl, e era muito, né, muito provocador alguns convites que o Frankl fazia sobre, do ponto de vista da clínica, né, de pensar a dimensão espiritual na clínica, o posicionamento, né, da pessoa diante daquilo que acontecia com ela. E foi quando o Miguel, então, né, apresentou, né, e convidou a leitura né, de Edith Stein, e um pouco depois a professora Ângela Lisbello começa a vir no Brasil, e aí, lendo a obra de Edith Stein, aquilo me tocou de um jeito muito diferente, né? Porque era a possibilidade né, de aprofundar em algo que me interessava, né? De me aprofundar num tema que tinha muito a ver comigo, né? A compreensão do que é a pessoa, né? Que não fosse um olhar reduzido só a um mecanismo de reação, ou processos inconscientes, ou processos sociais. E isso foi muito interessante, porque é como se né, talvez hoje eu reconheça que o encontro com Edith Stein, com a obra dela, né, a maneira como ela está presente hoje, né, através de todos os seus escritos e contribuições, fizesse, desde o começo, brotar em mim uma autenticidade também do ponto de vista do estudo, da pesquisa, né, um caminho que cada vez eu fui seguindo mais. E também do ponto de vista da clínica, né? Uma outra coisa também que sempre foi mexendo muito comigo e que nesse último passo de pesquisa, né, foi desencadeado no doutorado, como que esse tema, né, da autenticidade, sobretudo esse tema dos posicionamentos, da maneira como a pessoa se posiciona, era algo muito recorrente né, nos atendimentos clínicos, assim, né, de psicoterapia ou de atendimentos mais breves, né. As pessoas sempre falavam, olha, eu me sinto livre, eu faço minhas escolhas, mas eu vejo que não é todo momento que, quando eu escolho, eu me sinto genuíno, eu me sinto inteiro, eu me sinto vivo, assim, né. Eu sei que eu uso a minha liberdade, mas tem hora que eu sei quando estou sendo eu e eu sei quando eu não estou sendo. E eu comecei a prestar atenção nisso, e isso foi, né, exatamente a provocação para poder começar a entrar nesse tema que, né, da autenticidade, né, que até então era um tema que na psicologia eu estudava muito a partir de uma perspectiva da psicologia existencial, muito a partir de uma tradição heideggeriana, né, que um filósofo chamado Martin Heidegger, né, que muita gente deve conhecer e que está assistindo, que, né, trazia esse tema da autenticidade, né, de ser si mesmo, né, do ser próprio, é, e, né, de repente eu vi como que Edith Stein tinha uma grande contribuição para nos ajudar a pensar nisso e até com implicações, né, que aos poucos vão surgindo aí para psicologia e até mesmo para a prática, né, psicológica. Então acho que esse foi, né, brevemente assim, né, um resumo e aí no doutorado, né, tem a chance também de né, me reaproximar e reencontrar com o professor Cristiano Barreira, né, na USP, e daí seguir também esse estudo, né, da autenticidade, sobre a autenticidade, e como que a questão do corpo, né, como a corporeidade, ela participa desse processo, né, seja como expressão de quem a gente seja nos revelando, né, muitos aspectos também de quem nós somos, né, informando a gente mesmo sobre quem nós somos, né. Então acho que esse é um pouco o ponto inicial, assim, né, de onde eu Nossa, vim, o que me tocou nessa questão. o que virá, né? Me fala qual o tema da tua tese, doutorado? Então, foi, né, a autenticidade e corporeidade, né, na obra da Edith Stein. Então, Uhum. né, de tentar ver como que ela, né, tentar recolher ali, né, em vários trechos de vários livros, né, e publicações dela, exatamente esse aspecto, né, de como é que a gente se dá conta de que está sendo autêntico e como que o corpo
participa desse processo, né? Como expressão de si mesmo, né? Então, esse foi né, o tema principal, e aí os Autenticidade, achados, né? Os achados. o Aquiles, essa expressão autenticidade, você encontra a palavra autenticidade na obra de Edith Stein, ou é um nome que você deu para falar isso? Assim, você Ah, encontra muito, ela muito não fala interessante. sobre a palavra especificamente autenticidade, né? Acho que são pouquíssimos momentos, assim, poucas obras, poucas citações que ela usa, né, a expressão autenticidade, né, diretamente falando, né, ora como um ser autêntico, viver Uhum, autenticamente, né, uma experiência religiosa autêntica, um posicionamento uhum. autêntico. Então, em muitos Mas não momentos é tipo ela... um conceito que ela se debruça sobre ele, né? Um Não, conceito que não. passa você que foi colher na obra dela, né? Eu Exato, digo exato. isso porque eu estudei os escritos pedagógicos dela e eu não recordo de nunca ela ter usado a expressão educação integral. Mas o que ela Uhum. entende por educação é o que hoje nós concebemos como uma educação integral. Embora ela não diga, é. E muitas pessoas dizem que é e não é. Então, essa questão aí, né? Então, por isso que eu fiz Exato, essa pergunta. é uma noção, né, de recolher, e aí esse foi o trabalho, assim, de em que momento ela, né, enquanto ela vai descrevendo o que é ser humano, enquanto ela vai descrevendo todas as experiências, né, que vão compondo a estrutura, né, a estrutura da pessoa, em que momento que ela vai nos ajudando a entender e a responder esse problema, né, o que é eu ser eu mesmo, né? Quando que eu sou eu mesmo, né? Como que eu posso, né? O que Uhum, que participa desse processo, né? O que que vai compondo uhum, essa experiência de ser si mesmo, né? Então eu fui me uhum, aproximando aí né, por esse tema, né, da autenticidade também, muito, né, por essa noção, ou por esse termo, muito seguindo né, vamos dizer assim, uma tradição da psicologia, né, e da maneira como esse tema ele aparece na psicologia, e sobretudo a perspectiva de uma psicologia mais fenomenológica, existencial, vamos dizer assim. uhum. Então, essa autenticidade seria a mesma coisa de tornar-se si mesmo, né? O ser nós mesmos. Então, desenvolva para nós isso aí, Aquiles. Que a gente sabe, finalmente, se alguém chegasse, olha, Aquiles, eu quero ser o mesmo, eu quero ser autêntico. Como é que eu faço? Me ajude a ser autêntico, né? Quais, quais passos, enfim, fale um pouco mais para nós sobre essa questão da autenticidade e o núcleo pessoal. Aí você vai entrando quando você quiser, mas Sim, aí sim. daqui a pouco a gente abre para o pessoal aí conversar também, fazer perguntas, enfim, está aberto. Ah, legal, legal. Não, então, é interessante, porque essa pergunta é uma pergunta que se apresenta, assim, o tempo todo, seja na nossa experiência, assim, né? O coração da gente reclamando, né? Essa vontade da gente ser a gente mesmo, a gente está cansado de ficar agradando todo mundo, né? A gente está cansado né, de tentar se adequar a certos padrões, inclusive padrões sociais que nos chamam a ser autêntico, né? Ser autêntico é ser assim, é fazer isso, é vestir de uma certa maneira, né? Quase que vira um problema ético, né? Assim, a questão da autenticidade. Então, acho que esse tema, né, essa exigência, é uma coisa que se apresenta na nossa história, né? Assim, nosso coração reclama quando a gente não está sendo a gente mesmo, quando a gente está forçando a barra com alguma coisa e a gente não consegue, né, se reconhecer nisso, né? E aí é muito interessante, porque, né, a Edith Stein, quando vai, desde da primeira obra, né, do doutorado dela, o problema da empatia, mas depois, né, seguindo muito ali né, na obra que ela vai falando sobre a questão né, do indivíduo, da comunidade, da pessoa e da comunidade, ela vai exatamente traçando, né, uma possibilidade da gente reconhecer, né, não só aquilo que é mais universal, aquilo que é comum, né, com seres humanos, que é um aspecto extremamente importante, né, de ser reconhecido,
mas também o momento onde aquela estrutura comum dentro disso que nós somos, né, de seres humanos que nós somos, como que entra um aspecto pessoal, né, assim, um aspecto individual, né, uma individualidade autêntica, né, a maneira como, de alguma forma, a gente reconhece, a gente mesmo é capaz de reconhecer, mas também as outras pessoas reconhecem, traços que nos acompanham, né, características que nos acompanham de uma forma mais estável, né, o que Edith Stein vai, inclusive, né, nomear como sendo a alma, né, essa dimensão da alma pessoal. Uma certa forma de se expressar, de falar, uma certa forma de sentir as coisas, uma certa dinâmica do pensamento, alguma coisa que vai caracterizando a pessoa em relação a outras pessoas. Mas aí é que é interessante, né? Porque o fato de eu apresentar em mim características que são estáveis, que são mais, né, permanentes no tempo, ainda assim não é um critério suficiente, né, para dizer que a gente está sendo a gente mesmo, porque pode ser uma característica que a gente está só imitando, né, está só reproduzindo de um modelo, né, está correspondendo a uma expectativa alheia, ou uma expectativa da sociedade. Então, de repente, alguma coisa acontece que a gente reconhece que vai percebendo que ser autêntico não é simplesmente a maneira poder a gente reagir de qualquer forma, né? Acho que é uma grande confusão essa, que acho que a gente convida a gente a pensar, e isso faz uma diferença enorme, né? Assim, é, ser autêntico não é eu poder reagir do jeito que eu quiser, né? Falar o que eu quiser e não tá nem aí, né? Para as coisas e para as consequências. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, quem quiser que me aceite é assim. É, Isso não é ser autêntico, isso às vezes é ser até exato. mal educado, né? Às vezes é um problema de educação, né? E que tem um problema ético, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Assim, da intolerância, né? De posicionamentos radicais, assim, eu falo o que eu pensar, é uma questão de opinião. E isso cai num subjetivismo e num relativismo enorme, né? E extremamente pautado só numa reatividade, né? Nas emoções. E é muito interessante porque o que a Edith Stein ela vai apontando e vai construindo esse caminho de um jeito muito legal, é que a gente reconhece quem a gente não é só em função do que a gente sente, é pela maneira como a gente se posiciona, né, diante das coisas. Né? É o nosso posicionamento, é a maneira como a gente responde às coisas que marca naquilo que a gente faz a nossa nota pessoal. Né? Aquilo que a gente faz com os nossos sentimentos, a maneira como a gente se dá conta daquilo que a gente sente. E nesse ponto, eu acho que foi uma grande descoberta, assim, quando de repente lendo, né, aquela hora, né, que o cientista para e fala assim, eureka, né, assim, aquela descoberta. De repente eu me sou tocado por uma, por uma descrição muito bonita de Edith Stein, que quando ela diz assim, que a, 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 a gente não sabe o que é que faz com que isso que é mais próprio venha à tona. Pode ser qualquer coisa, né? Mas de repente alguma coisa nos toca numa profundidade que outra coisa não nos tocou, né? Até então a gente estava vivendo ali de uma forma reativa, só reagindo emocionalmente, mas de repente alguma coisa nos toca numa profundidade de forma que a vida se torna, como diz ela, cheia de alma. Nosso jeito de pensar, de falar, a nossa vitalidade vem à tona. E não é a gente que escolhe, né? Onde e o que é que faz isso acontecer. Isso acontece. É um Parece resultado com de um enamoramento, reconhecimento. né? Quando a Parece gente um. está enamorado, parece quando a gente se apaixona, né? Que você encontra aquela coisa e você diz, nossa, agora tudo ficou bonito. Exato, Essa é a exato. experiência do Acho que é enamoramento, do apaixonamento. a possibilidade de vir à tona, né, a própria vitalidade. E aí, nesse momento, é que é uma grande pista para a gente se dar conta
né, também de quem a gente realmente é, né, de tudo aquilo que a gente é feito, de tudo que a gente estava esperando, né, como se alguma coisa ali nos tocasse numa profundidade, né, e é isso que ela vai, inclusive, falar, isso é o caráter, né, e é isso que se torna uma personalidade autêntica, a possibilidade de reconhecer em que profundidade a gente recebe, né, a realidade, os valores da realidade, né? O bem, a verdade, a justiça, a beleza, né? E às vezes é esse o caminho, né? Pela via afetiva, né? Pelo corpo que informa, né? Alguma coisa que vibra, né? Esse enamoramento, essa coisa, opa, tem uma coisa aqui que me tocou de um jeito diferente. O que que é isso? Né? Que E não aí apenas tanto, uma pessoa. sim, Eu dei pode o ser exemplo um. dela, mas não necessariamente uma pessoa, uma ideia, algo que diz, nossa, isso aqui tem algo que repercutiu aqui dentro, né? Exato, e pode ser uma pessoa, uma situação, né, uma coisa bonita, mas Uma também a ideia. experiência de dor, né? Também não é só coisas bonitas que nos tocam profundamente. A experiência de dor também nos toca profundamente, né? Tem certas tristezas, certas decepções que nos tocam em profundidades diferentes, né? Basta a gente pensar no que está acontecendo agora no mundo inteiro, né? Com essa pandemia e, né, como a gente está sendo tocado e provocado e, né, como que muita gente está se dando conta de quem realmente é, né, de como os relacionamentos que né, estão estabelecidos realmente são, né, do que a gente realmente precisa na vida, né, o que realmente importa. Então, do mesmo jeito que de repente, é por isso que ela fala, a gente não sabe o que é no caminho de cada um, né, que vai fazer isso que é mais próprio nosso vir à tona. Pode ser uma pessoa, né, do qual a gente se enamora, como você diz, pode ser, né, de repente, né, contemplar, escutar alguém contando sobre algo da vida, né, que nos toca de uma forma diferente. Miguel chegou. Um abraço, Miguel, Miguel. Bem-vindo, Miguel Marfudo, ei, grande Miguel, professor. que bom. Né? Então, essa experiência que pode tanto vir à tona como uma coisa tão bonita, né? Porque isso faz, né, a nossa vitalidade e nos ajuda a gente se dar conta, né, de quem a gente é, ou uma dor, né? Uma dor muito profunda também que revela aquilo que a gente realmente é, né? A maneira como a gente, então, é, está se posicionando, né? Não só sentindo, mas o que a gente faz com esse sentimento, o que a gente, né, como a gente aprofunda nesse valor que a gente se deu conta, né, que está nos provocando, que não foi a gente que fez, mas que chegou até a gente, né, de uma forma totalmente inesperada, né? Então, o caminho, né, ele vai ser muito, muito próprio. E aí que é interessante, porque não é alguma coisa que a gente fabrica, né? A autenticidade não é escolher um modelo e de repente dizer, não, eu prefiro ser eu mesmo desse jeito. Não funciona assim. Né? Não adianta forçar, né? Não adianta forçar a barra para ser quem a gente não é, porque alguma coisa vai, né, mais cedo ou mais tarde, nos apontar que tem alguma coisa muito importante que está de fora. Isso na clínica, né, na escuta psicológica é muito evidente, né? A dor, né, o sofrimento, os sintomas, a ponto, às vezes, de causar muito adoecimento, né? Pessoas que entram, às vezes, em crise de ansiedade ou de uma tristeza tão profunda né, que vai achando como via, às vezes, só uma forma de sair, de se recuar do contato para se proteger de uma dor maior. E às vezes isso parece como uma consequência de não estar conseguindo afirmar, né, aquilo que realmente importa, ou às vezes até de reconhecer aquilo que realmente importa, né? Então, eu acho que um pouco esse o caminho, né, o belíssimo convite que a gente está então, né, nos faz, né, de pensar mesmo, né?
em que tipo de relacionamento, que tipo de trabalho, né, que tipo de situação, né, da vida, que tem alguma coisa ali que é pra gente, né, e esse pra gente é que né, desperta essa consciência, né, disso que é mais pessoal, mais nuclear, mais central, né, do nosso ser, assim, né? Então acho que é um pouco, um pouco por aí, né? Esse começo. Uhum. E aí cada um Qual, vai ser. qual as obras assim, dele de pai que serviram mais como referência para você, para acolher essa experiência? Ah, então, me ajudou muito, né? Começar e aprofundar muito o problema da empatia, né? Eu acho que Uhum. esse é o ponto inicial, né? Depois, lendo toda a obra dela, dá para perceber como que ali já tinha, né, o início de um monte de argumentações e de temas que depois ela volta aprofundando, desenvolvendo. Então, é uma obra que merece mesmo, né, que a gente se demore nela e, né, contribuições para a fundamentação, né, filosófica da psicologia e das ciências do espírito também. Acho que ali tem uma descrição, né, das vivências humanas e desses processos de tomada de posição. Lá é onde ela fala, né, de uma forma também muito bonita, né, por exemplo, esses trechos, né, sobre a questão da personalidade autêntica, né, dessa vida que se torna cheia de alma, do que é ser uma, né, o que é viver como se a vida não tivesse alma ou ser uma personalidade inautêntica. Ela faz esse contraponto ao mesmo tempo que marca com muita precisão o lugar das relações, né, o lugar da comunidade nesse processo, né? Então acho que essas duas obras elas são um ponto muito, né, muito central assim. E depois também acho que me ajudou muito a leitura que ela faz, né? Tem um apêndice que era para ter sido publicado, né? Ter saído junto com o livro Ser Finito e Ser Eterno, né? Onde ela escreve ali um texto comentando a filosofia existencial do Martin Heidegger, né? E ali ela também toca muito né? Ali também me deu muitas pistas para entender um horizonte mais aberto de possibilidades, onde a gente se dá conta, né, que a gente está sendo a gente mesmo. Por exemplo, né, o fato de Heidegger enfatizar muito, né, a disposição afetiva da angústia, né, e do ser para a morte, como sendo um caminho né, indispensável, né? A gente não faz a experiência de quem a gente realmente é enquanto não se depara com a própria possibilidade de morrer. E Edith Stein ela fala, olha, isso é importante, mas não é só pela angústia, né? É também pela alegria, é também pela paz, é também por vários outros, né, sentimentos, por várias outras né, experiências afetivas que a gente também pode se dar conta. Então ela faz ali também uma leitura muito bonita e muito precisa, né, a partir, né, sobretudo um comentário que ela faz sobre a obra, né, do Ser e Tempo. Então ali também é um texto muito, né, muito especial e alguns textos, né, sobre a educação, né, o processo de educação, quando ela também aponta né, que educar, né, formar alguém, né, os textos sobre a formação humana, como que formar para uma individualidade autêntica, né, ajudar o outro a ser ele mesmo, né, acompanhá-lo nesse percurso, oferecer, né, aspectos para que ele possa reconhecer, né, o seu próprio potencial, né, atualizar o seu próprio potencial, né, educar e educar para uma individualidade autêntica, como ela aponta, né? Então acho Isso. que são alguns dos Aqui, textos fala um que me pouquinho para a acompanharam gente o muito. que é o núcleo pessoal, o que é o Uhum. núcleo pessoal e qual a relação que existe entre autenticidade e núcleo pessoal. Isso é um tema bem difícil, assim, né? Né, acho que é Qual é a inclusive, pergunta que você quer responder primeiro? Aqui tá perguntando aqui o Eric, enfim, um nome difícil aqui, mas enfim, o Eric que Hunt. difere da autenticidade em Edith Stein e Heidegger? Você quer essa ou a que eu fiz? A relação entre núcleo pessoal e autenticidade.
Não, eu acho que dá até para responder as duas, assim, né? Vou tentar, né? E aí, né, lembrando que é uma leitura, né, a partir Pois do lugar da é. psicologia, né, também, assim, é uma forma de se aproximar desse tema a partir, né, tentando recolher de Edith Stein como que ela pode ajudar, né, a gente que é psicólogo a acompanhar as pessoas e entender isso nos processos mais individuais ali. Então, a maneira como eu entendo essa questão do núcleo pessoal, e esse é inclusive um dos, né, dos aspectos que vão diferenciando, né, um dos vários aspectos que vão diferenciando do ponto de vista teórico e argumentativo a discussão que Edith Stein faz, mas é como se ela estivesse falando, né, como eu entendo essa questão do núcleo pessoal. Primeiro, ela vai dizer, olha, não é só uma questão de das vivências que são propriamente, né, corporais, psíquicas ou, né, espirituais. Mas existe uma forma, uma maneira, né, pessoal, individual de vivenciar, né, de sentir ou de se expressar. Que então aqui, né, é o momento onde ela nomeia, olha, né, então existe aí uma alma, né, pessoal, um conjunto dessas características, né? É, e aí nesse processo ela diz, olha, mas tem né, dentro desse processo existe alguma coisa que é mais original, né? Porque eu posso, né, reconhecer um certo estilo de viver, mas dentro desse estilo eu posso estar só reproduzindo um modelo ou respondendo uma expectativa, como eu falava. E existe aí, né, alguma coisa na nossa experiência, né, na estrutura da nossa pessoa, que aponta para a gente, né, quando a gente realmente está sendo a gente mesmo ou não, né, aquilo que realmente vai correspondendo quem a gente é, né, uma forma de se posicionar que atende quem a gente é, uma forma de viver, de se relacionar, né, que tipo de sentimento, que tipo de expressão, que tipo de construção na vida, que tipo de marca a gente quer deixar, né? Que é como se servisse de uma espécie de um critério, né? E que de repente acompanhou toda a nossa vida, né? Alguma coisa que Edith Stein fala, olha, é algo que está presente desde o início da nossa vida, alguma coisa que coloca um limite. A gente não pode ser qualquer coisa que a gente quiser, né? A gente não pode forçar qualquer coisa, né? Como se tivesse tudo bem. Existe um limite daquilo que a gente dá conta de ser, daquilo que a gente dá conta de desenvolver, inclusive em termos né, de disposições, de qualidades, de características, né? Ao mesmo tempo é como se isso que a gente, né, esse critério que nos ajuda a reconhecer certos limites, também nos oferece um critério de reconhecimento, né? Que é onde a gente de repente percebe, olha, tem alguma coisa que é central na nossa experiência, que forma, né, né toda a nossa o nosso desenvolvimento, né, que não muda com o desenvolvimento, ao contrário, que faz com que o nosso desenvolvimento, né, do ponto de vista integral, siga numa certa direção. E aí a gente vai, então, reconhecendo, né, isso que é mais nuclear, isso que marca, né, de uma forma mais própria, mais individual, portanto, né, consequentemente mais autêntica, é, essa experiência. Então, eu acho que uma coisa que me ajuda muito a pensar, né, na experiência clínica é ficar atento a esse momento, né? Quer dizer, quando é que uma pessoa, né, o que é que a gente escuta? Qual é o critério que a gente escuta para poder saber se a gente está sendo autêntico ou não, né? É escutar aquela pessoa que é mais crítica, é escutar aquela pessoa que é mais despojada ou descolada, né? Quem é que dá o selo, né? Quem é que carimba esse selo da autenticidade? Alguma coisa que vem só de fora ou existe na gente esse critério que permite com que a gente reconheça realmente em que momento que tem algo ali para a gente que nos realiza ou não? E mesmo, né, numa relação, né, verdadeira, uma relação interpessoal, que a gente vai chamar esse tipo de relação de uma relação de comunidade, é,
existe ali sempre uma possibilidade da gente ser ajudado a reconhecer e a desenvolver, né, esses traços que compõem a nossa experiência, né? A gente pode ter, por exemplo, uma aptidão para trabalhar com pessoas ou com números ou, né, com um certo tipo de pensamento mais abstrato ou, né, de uma forma de organizar coisas ou ajudar, sei lá, né? Mas se a gente não tiver um contato, né, se não tiver relacionamentos adequados, tem certas disposições que podem nunca emergir, podem nunca vir à tona. Né? A gente é provocado, né, nas relações a prestar atenção nisso que é mais pessoal, nisso que é mais profundo. Então, esse encontro com o outro, né, nos convida a nos olhar, né, aquilo que Wittgenstein falava até do ponto de vista do problema da empatia, né? De repente eu me vejo diante de alguém e me vejo que essa pessoa está me vendo de um jeito que nem eu me dava conta de que era, né? E muito comum isso, né? Quando se sente amado, nas experiências de amor, né? No amor fraterno, né? No amor familiar, né? Em vários contextos onde o amor se expressa, a gente entra numa relação e a gente se vê olhado de um jeito que nos convida a gente a rever a própria imagem que a gente tinha da gente. Então, acho que tem, né, um certo tipo de Eu acredito. relacionamento que tem essa força, mas é um critério, né, pessoal que nos ajuda a reconhecer. Sim, diga. Deu uma cortadinha aí, não sei se cortou para todo mundo, mas enfim, a Inês está elogiando, disse que você foi muito bem colocado, mais uma outra bela fala, tal. Mas só volta só um pouquinho. Você estava falando que às vezes o outro reconhece em nós algo que nós nem mesmo a gente reconhece. Foi isso que você falou? Eu cortou nessa parte, eu não entendi. Ah, sim, Volta sim. assim uns 30 segundos. A importância, né, das relações verdadeiras nessa dinâmica, né, de formação de si mesmo, de tornar quem a gente é, né, dessa experiência de ser autêntico, né, diante do outro, né, quando a gente apresenta Sim. de uma outra pessoa, ela nos vê de uma forma que a gente mesmo não é capaz de se ver e nos provoca a rever até então a ideia que a gente tinha da gente mesmo, né? As definições, os construtos pessoais, né? E nos abre para as nossas contradições, né? Nos abre para uma série de coisas que a gente também não dava conta de ver e ao mesmo tempo nos ajuda e nos convoca a viver um posicionamento que seja mais correspondente, né? Que não seja só reativo, mas que seja correspondente àquilo que faz brotar, né? Aquilo que realmente importa na vida, o que realmente importa para a gente, né? A questão né, dos valores, né? Então, estou tentando sempre descrever de uma forma mais, né, mais aberta, assim, né? Pensando muito de uma forma mais Voltou? Sim. Falhou E e aí voltou. tem Tá esse ok. olhar do outro sobre mim, tem um olhar que eu mesmo tenho, que eu me reconheço, eu digo, não, isso tem a ver comigo, isso não tem, que a gente vai se reconhecendo. E tem um outro olhar interior que talvez não seja o outro, nem seja o meu, e tem esse olhar de dentro também, esse olhar. Quem é que habita nesse núcleo? Que núcleo é esse? Alguém mora aí dentro? Que experiência é essa também? É bonito também isso, né? Quer dizer, acho que de pensar como descrever, né? De uma Pode pensar linguagem em outras figurada, coisas. assim, sim, de No uma linguagem café figurada, na anterior, maneira que como a gente. facilita. Pois é, pensando é isso que eu estou pensando, assim, né? Edith Stein, quando ela faz né, uma descrição, né, já no momento de uma experiência religiosa, cristã, né, no momento da conversão dela,
desenvolve, né, toda uma espiritualidade, né, carmelita e obra de Santa Teresa d'Ávila, e vai relendo ali alguma coisa que coincide muito com aquilo que ela estava descobrindo, né, sobre esses níveis, né, de profundidade, né, Desculpa, da Sara, nossa aqui. alma, né? A Paty está falando aqui, além desse conteúdo incrível, ainda tem o sotaque dessa moça. Isso aqui tá bom demais. É É uma verdade, paraibana e Tati. um mineiro conversando, não ia dar coisa, né? Então, aqui todos os sotaques estão É passando por verdade, é aqui. verdade. É. Então, acho que Eu é moro há interessante 16 essa. Paulo, mas assim, eu carrego meus sotaques. Isso tem a ver com a autenticidade? Me responda. Eu não sei se. Às vezes eu fico pensando que é um apego desordenado às minhas origens, mas eu gosto muito de levar minhas origens para onde eu vou, assim. Ah, Enfim, eu amo muito. Isso tem a ver com a autenticidade? Por favor, diga que sim. eu acredito que sim, mas não só Eu pela acredito que questão nossa, não é. fonética, mas é É uma apego, questão tá? é o jeito que usa o sotaque, é o jeito que usa a expressão, né? Acho que é aí que a gente reconhece a marca da autenticidade. Porque, Aham. né, o que faz um sotaque se tornar, né, especial, se tornar bonito, né? Acho que a maneira como a gente usa aquilo que está disponibilizado, né, no nosso corpo, na maneira como o nosso corpo foi moldado, o jeito de falar foi, né, o jeito de gesticular, o jeito, né, tantas coisas que compõem o nosso jeito, mas que se expressa nessa perspectiva, né, de como a gente mesmo usa o sotaque, né? É interessante isso, né? Em Uhum. Minas também tem muito isso, né? A gente vê o mineiro e o jeito que o mineiro usa do sotaque, né? Para falar, para ressaltar algumas coisas. Né? Tem alguma coisa aí que a gente se expressa assim em tudo, né? Uhum. Mas deixa eu voltar na pergunta que você fez, que é belíssima e me provoca Volta, muito volta, também, volta. né? Que é essa coisa, né, de pensar como que a vida e tudo o que acontece nos toca numa profundidade diferente, às vezes de uma forma mais superficial, e também às vezes a gente reage só de uma forma mais superficial, ou a partir de uma profundidade maior. Quando Edith Stein né, vai fazendo essa análise, né, a partir também do castelo interior, a partir de uma leitura, né, também cristã, religiosa, ela identifica aqui, né, como se num castelo, né, formado de vários aposentos, e no aposento central mora o rei, né, que a partir de uma mística cristã seria o lugar onde né, Deus habita, onde Deus se faz presente. De uma perspectiva, a gente poderia dizer, né, a partir de uma apropriação, né, talvez até né, não religiosa, mas de uma perspectiva, talvez, né, de uma ética, né, profissional, é inquestionável o fato de que a gente se dá conta de um mistério, assim, né? Ficar diante do mistério. Olha, não sou eu que sustento a minha vida, não sou eu que me fiz assim, não sou eu que escolho ser ou não ser dessa forma, né? Tem alguma coisa que sustenta e oferece, né? Então, seja por uma via teológica, né, pensando do ponto de vista né, de encontrar isso na obra da Edith Stein, né, é possível fazer uma via, né, de acesso a esse aspecto através de uma via teológica, onde ela, né, vai também se pautar muito na obra, né, de São Tomás de Aquino né, e de alguns místicos como Teresa d'Ávila, São João da Cruz, mas por essa via, né, vamos dizer assim, né, da psicologia, né, dos temas da psicologia, é, que não é que sejam contrapostas, né, acho que são complementares, né, uma fazendo perguntas e provocações para a outra, né, considerar, a gente se dá conta, se a gente for sincero o suficiente, se a gente for honesto o suficiente com a gente mesmo, a gente percebe, olha, tem um mistério que sustenta o nosso ser, que sustenta
né, a vida, que fez com que a gente fosse assim. Eu queria ter um sotaque bonito assim, não tem. Nosso sotaque é mineiro, né, de falar reda, cutuca, né, outras coisas que a gente fala por lá de cá, né. Não é a gente que se fez assim, a gente se dá conta é, e ao mesmo tempo se dá conta que não, né, tem, quantas vezes a gente queria, né, que queria ser melhor do que a gente é, queria ter outras, né, outras qualidades, outras disposições, mas a gente é o que é, né, o que nos foi dado, né, e o contexto que nos foi dado para a gente ser assim também, né, não é uma coisa que a gente escolheu. Então, acho que se a gente aprofunda nessa questão do núcleo, mais do que pensar num conceito religioso, pode ser tomado por, né, por uma via religiosa, mas Wittgenstein sempre destacou como sendo algo que é da estrutura humana, assim, né, algo que nos convida a um reconhecimento, né, de uma profundidade, de uma dinâmica da vida que não é a gente que faz, né? E que é, mesmo, né, como eu falava, mesmo do ponto de vista, né, psicológico, isso, né, o professor Miguel tem nos oferecido uma ajuda também muito interessante sobre isso, né, sobre essa necessidade da gente reconhecer o movimento, né, do eu, assim, né, da gente se voltar e se reconhecer, né, não é um produto, embora a gente possa fazer escolhas e possa se posicionar, mas, né, se trata de reconhecer né, alguma coisa que está ali. Né? Aí vem essa pergunta, né? Que Edith Stein, né, termina o problema da empatia exatamente nesse aspecto, né? Quem é que colocou isso aí? Quem é que fez? Aí ela fala, olha, aí já é uma pergunta da teologia, né? E ali ela para porque era o momento que ela estava, né, exatamente fazendo as análises fenomenológicas, não era o momento que ela estava escrevendo, né, Isso os na textos empatia, né? teológicos. Lá No no problema da início. empatia, lá no começo, na primeira obra dela, em 1917, né? Então acho que essa é a Ah. perspectiva, né? Ó, então, o Diego está perguntando se dá para relacionar núcleo pessoal e autenticidade com essência e identidade. É, sim, e aí, né? Acho que dá sim, Diego. Agora, pensar aqui, vai depender muito de por onde a gente está tomando, por exemplo, o conceito de identidade, né? Por exemplo, na psicologia, na tradição da psicologia, identidade faz muita referência a um processo mais social, né? De papéis sociais, de uma construção de mudanças, né? De uma constante mudança. E muitas vezes na psicologia, mas, né, claro que essa noção talvez para né, para a filosofia tem um outro sentido, né, mas aí eu respondo a partir da psicologia. O conceito de identidade para a psicologia vai ressaltar muito mais, né, a possibilidade de mudança e de construção de si do que o convite para reconhecer aquilo que a gente é, né, essencialmente, aquilo que nos define. Isso é muito importante, porque né, na nossa história, inclusive na nossa história política, já foi feito né, um uso muito perverso, né, desse aspecto, de dizer, não, é assim que é assim que é assim que deve ser. Né? Então, essa crítica acabou chegando para um outro lado, né, de enfatizar muito esse conjunto de papéis e a questão, né, do núcleo pessoal é que vai oferecer, né, esse convite para pensar, olha, existe alguma coisa que é essencial no que nós somos, né, que nos ajuda a reconhecer, mas o que é mais próprio, né, o que é mais, né, onde a gente está sendo mais a gente mesmo. E aí, nesse aspecto, acho que ajuda até a repensar o próprio conceito de identidade, né? Porque aí foi um momento muito interessante também que eu percebi, né? E reencontrei essa obra da Edith Stein, quando ela, em momentos a gente usaria como se fosse papéis, né? Como se fossem, né, máscaras, mas não é qualquer máscara que serve, né?
né, qualquer máscara que encaixa, né, assim, né, no nosso rosto, na nossa face, né? Então acho que essa a questão de se perguntar, né, sobre autenticidade, né, reconhecendo na própria experiência isso que nos ajuda a ver quem a gente é, ajuda a gente a viver esse critério dinâmico de vir a ser, né? Como o Bruno falou ali, o critério, né, de ir se tornando, de ir se modificando, em que momento que uma determinada expressão da nossa pessoa que vem à tona, né? Em outro momento é uma outra expressão, é um outro contexto. Da autenticidade, né? É, a gente pode. Eu tô vendo que de vez em quando você sai assim e volta, Magna, mas Para mim fica parece que por aparecendo, poucos tá segundos, assim. pausado. Ah, Então, tá. quando parar, você para de falar, porque eu acho que não tá ainda. Aí para e depois Ah, tá continua. bom. Tá bom. Para sim. Aquiles, É, você tem um minuto para finalizar. Infelizmente, sempre vou essa hora. Nós estamos com 56 minutos de live, eu preciso encerrar, assim. sim, É, sim. você ainda teria alguma coisa assim para dizer, fechando assim essa questão? Diz aí. Olha, eu acho que né, em um minuto que eu quero muito é agradecer todo mundo, né, que está presente, agradecer né, o seu convite, porque né, é uma possibilidade, né, poder conversar sobre isso de uma outra forma, né? É muito importante, assim, né? Poder abrir mão de um contexto de um certo formalismo, né, de uma certa maneira argumentativa e falar mais livremente, né, traduzir isso, né, para a experiência cotidiana, para mim é uma ajuda enorme também, porque me faz repensar, me faz, né, pensar aquilo que é essencial, né, de ser comunicado, de ser dito. Então, é só gratidão mesmo, né, de no meio de Pessoal tantas coisas que amando estão aí, nos tocando, né? agradecendo os elogios aí. O menino aí falou que queria morar nessa live, de tão boa que foi. A Pois expressão é, máxima de obrigado. alguém que gostou da live, que é morar na live. Então, Né? se sentiu E muito em mando um abraço casa. também para todo mundo aí, né? Muitos amigos, né? Tô vendo alguns, né? Muitos Muito bom alunos mesmo. também, os amigos, né? Muito Pessoal da comunidade gostoso. steiniana aí, né? Que eu vi presente. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas, né? Mas fica aí o meu grande abraço, tá? Um abraço de muita Foi muito gratidão. provocativo. Parabéns, né? Pela iniciativa sua, Magna, né? Da comunidade Shalom, que é né? Realmente uma grande contribuição para todo mundo, sobretudo num momento como esse, né? A gente ser provocado a olhar para as coisas num horizonte maior, numa profundidade maior, né? Então, Isso mesmo. foi Foi esse grande ótimo. abraço, tá? Que vai sair daqui todo mundo muito provocado, né? Mais uma provocação boa. Eu convido vocês a seguir o Aquiles. Eu entrei no Instagram dele, tem muita coisa lá muito bacana, assim, uma sensibilidade, gostei muito dos seus posts lá. Então, segue lá, lê as coisas lá. Ele faz relação, ele também trabalha com logoterapia, assim, então faz relação de Edith Stein com Parou. É que o Voltou, pessoal voltou, vai se ver, voltou. eles estão conversando entre eles também aqui, o pessoal mandando um beijo um pro outro, comunicando. Então, olha, o negócio aqui foi uma festa hoje. Muito bom mesmo. Então, como eu já falei, Aquiles, mais uma vez, muito obrigada. Essa live vai ficar salva no Instagram do Shalom São Paulo e a partir da próxima semana, todas as lives vão estar salvas também no site www.editstai.com.br. E aí vocês todos são convidados a ver, compartilhar, e é isso. Na próxima semana, nós vamos receber aqui, com muito carinho, a Suzana Carneiro, que vai Ah, falar para nós sobre a questão da vivência comunitária, né? Essa belíssimo, vivência bem.
importante, assim, uma marca central, assim, uma coisa muito importante na obra dele está, que foi o tema do mestrado, se eu não me engano, do doutorado também da Suzana, né, Suzana? Suzana está aqui, mas eu acho que ela Isso, também abraço, levou para o doutorado. Suzana. Suzana, muito bacana. E daqui a 2 semanas a gente vai inverter. A Suzana vem em cima e eu venho embaixo falando sobre o tema da formação em Edith Stein. Então, Ah, vai ser muito muito bom. bom.